Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa aula de número 2, né? No caso do semestre, do bimestre. Estamos agora no terceiro bimestre e vamos iniciar aqui a aula de número 2. Então aqui nós vamos ver, no caso, o uso, né, do in, on e at, mas é um outro uso no caso, ok? Nós não vamos, além do uso básico que nós temos do in, com a ideia de dentro, o on, a ideia de em cima e o at, com a ideia de um local, nós vamos ver também como é que a gente pode utilizar, como é que a gente utiliza o in, on e at, porque são preposições muito utilizadas em outras situações. Esse gráfico aí, ele tem no livro de vocês, se não me engano, porque eu não me lembro agora se é do sexto ou do sétimo, sei que esse gráfico tem aí, que vocês estudam preposições também no sétimo ano, e aqui no caso nós temos o in, que é uma coisa mais ampla, né? Aqui você tem centuries, decades, years, months, on, que é days of the week, days of the month, dates consisting of month and day, holidays, using the word day, e o at. Isso aqui tudo eu vou explicar agora para vocês, tá? Mas isso aqui vai passar de maneira gráfica, passa de maneira gráfica a ideia muito adequada acerca do uso deles. Mas a gente vai ver aqui com calma, vamos lá. E a gente vou utilizar aqui a explicação da professora Carla Muniz, professora de língua inglesa, e ela publica vários conteúdos nesse site chamado Toda a Matéria. Tá? E é bem interessante aqui o conteúdo que ela colocou. Tá? Então, olha só, ela vai dizer assim, que no que diz respeito ao tempo, né, podemos dizer que in é utilizado para indicar períodos de tempo mais longos e menos definidos. Por exemplo, uma parte do dia, um mês, um ano, etc. Por exemplo, olha o exemplo aqui que ela vai colocar, né? Parte do dia. In the afternoon. In the afternoon. In, no ou night, the afternoon, à tarde, né? Então seria à tarde, com a crase, se você fosse traduzir em português, ou como ela colocou aqui, de tarde. In the afternoon. Né? Porque é uma parte do dia. É o dia manhã, tarde, noite. Quando você utiliza uma parte do dia, você fala, você pode utilizar o in. Né? Então, no caso aqui, por exemplo, I study English in the afternoon. Ou seja, eu recortei uma parte do dia e aí eu posso utilizar o in, tá? Nesse caso aí. Com exceção, e essa exceção é muito interessante, que quando a parte do dia for à noite, nós utilizamos o at, ok? E não o in. Só quando for à noite. Tá? Por exemplo, the show will be at night. O show será à noite, ó, at night. Tá? Então, quando você vê night, você já sabe que é o at, é uma exceção. Tá? E é interessante que os americanos, os ingleses, eles nem sabem, às vezes, explicar todos os detalhes do uso das preposições, porque tem vezes que a gente fica assim, meio, mas por que isso? Por que on? Por que ele? Né? E eles vão... Essa aqui é a ideia mais, vamos dizer assim, organizada, mas você vai ver que eles utilizam muito, por exemplo, em phrasal verbs, que é algo que, no caso, você estudaria mais na frente, né? Que são expressões do inglês, vamos dizer assim, são aquela coisa que dá o sabor da língua inglesa, né? Que são verbos assim, que se utiliza muito com preposição. E o in também ele pode aparecer. Mas vamos lá. Tem também a indicação de um ano, por exemplo, in 1999. 1999. Isso aqui é a questão dos anos. O americano, às vezes, eles pegam também e falam, por exemplo, os dois primeiros números, 19, e os dois últimos, eles podem repetir o número, ou pode falar, por exemplo, em vez de falar 1999, eles falam 1999 ou 1999. Então, 1999 poderia ser também dessa forma. Tá? Eles não têm algo específico para falar. Eles não falam, por exemplo, 1000, isso aqui a gente já viu, né? Você já viu isso aqui, mas não custa repetir. Eles não falam 1999. Eles não falam dessa forma. Então, indicação de um ano. In 1999, tá? She was born in. Ela nasceu em 1999. Repare que aqui também eu estou utilizando o in. Tá? O in. Ou a indicação de um mês. In June. Em junho. Ó. His birthday
is in June. Ó, o aniversário dele é em junho. Então você vê que o in aqui é o in, ok? Então a gente utiliza para períodos mais longos de tempo. Vamos dizer assim, peraí, meu filho entrou aqui. Tá brincando aqui, ó. Vamos lá. Então aqui você vê expressões que são o in ele é utilizado para períodos longos de tempo, ok? Muito bem, vamos lá, vamos continuar aqui. Pode ser também utilizado para um lugar, tá? Vou silenciar aqui o celular também hoje, o negócio está... Vamos lá. Vamos silenciar tudinho aqui, pronto. Então, assim, indicação de lugar, né? Ao fazer referência a um lugar, devemos utilizar a preposição in quando falarmos de locais maiores, como cidades, países, estados. Ou seja, se você quer falar a localidade que você se encontra, ou que você estava, você vai utilizar o in. Por exemplo, in Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. They live in Rio de Janeiro, né? Eles moram no Rio de Janeiro. Ou, por exemplo, país, in Brazil. He has a company in Brazil, né? Tá bem aqui, ó. He has a company in Brazil. Ele tem uma companhia, uma empresa, né? No Brasil. Então você vê que o in, ó, tá bem aqui. Então quando for falar de país, estado, também se utiliza o in, ok? Vamos lá, continuando aqui. On é uma preposição utilizada para fazer referência principalmente a datas e dias específicos e a superfícies de locais, tá? Então, por exemplo, você tem aqui uma data específica. Quando você fala uma data exata, com numeração, com número, né, com mês, por exemplo, aqui, ó, on October 6th, né, no dia 6 de outubro, né? Então, você tem aí vamos dizer assim, você tem um mês, você tem um dia. Então, aí, nesse caso, você utiliza o on, tá? Então, por exemplo, aqui a moça está falando My boyfriend's birthday is on October 6th. Acho que é assim que se fala quando tem esse TH aí, faz tempo que eu não vejo isso aqui. Mas a ideia é o seguinte, né? No dia 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 5th, vamos ver isso daqui depois, tá bom? Mas assim, por causa que no caso é o sexto, né? 6 de outubro. A gente traduz assim, mas esse TH aí da ideia de algo que tá algo como sexto, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, e aí aqui nós temos, por exemplo, um dia específico da semana. On Mondays. On Mondays, às segundas-feiras. The boys play soccer on Mondays. Os meninos jogam futebol às segundas-feiras. Então você tem o on Mondays, tá? On Mondays, você vê o on aqui, tá? Monday é um dia da semana, segunda. Então quando for dia da semana, você utiliza o on, tá bom? Um dia específico, né, da semana no caso. Por exemplo, é interessante isso, né? Quando você tem uma parte do dia, você utiliza in, com exceção de noite, que é at, mas quando você for falar o dia da semana, você utiliza o on. Por exemplo, podia falar aqui, ó, The boys play soccer on Mondays in the afternoon. Os garotos jogam futebol às segundas à tarde, né? In the afternoon, entendeu? On Mondays, in the afternoon, ok? Já o at é uma preposição usada em expressões que indicam horários, aquilo que eu falei, se não me engano, na aula passada para vocês, momentos e locais específicos. Dependendo do contexto que ela se insere, pode significar as, em, na ou no. Né? Então, quando você tem relógio, coisa de horário mesmo específico, a gente utiliza o at. Tá? Por exemplo, the meeting will begin at 10 a.m. A reunião começará às 10 da manhã. Então, você vê que at 10 a.m. At. Ok? Quando você pensa logo em relógio, em horário. Our flight arrived at 9 o'clock. Nosso voo chegou às 9 horas. Tá? Our flight arrived at 9 o'clock. At 9. Bom, por quê? Porque tem a ver com horário. Ok? Bom, it's just this, tá? É importante, vamos voltar só aqui. E aí a gente consegue entender o uso do in, do on e do at. In
para séculos, para decades, décadas, meses, a gente utiliza when. Também podemos utilizar in the morning, in the afternoon. E tem um detalhe aqui que ela não falou, mas você tem aqui, ó, the evening. Lembra do the evening? Evening é quando você encontra com alguém à noite, né? Quando você chega, você vai falar com alguém, good evening. Então, nesse caso, você pode utilizar sim o evening. Agora, quando você falar night, at night, no caso, você está utilizando at, tá? Só quando for a palavra night. Mas o evening, que dá a ideia também de algo que está, né, anoitecendo, você pode utilizar assim o in, tá? E o on para dias da semana, como eu falei, Monday, dias do mês, né? Datas consistindo de mês e dia, tá? Por exemplo, I was born on February 1st. Eu nasci em 1º de fevereiro. Então, on February 1st. Em inglês a gente fala primeiro o mês, depois a gente fala o dia, tá, do nosso nascimento. Holidays, using the word day, tá? Aqui no caso feriados, tá? Usando a palavra dia, por exemplo, Christmas Day, que seria Natal, Easter Day, que seria Páscoa, New Year's Day, no caso Réveillon, né? Data no Ano Novo. E o at, aqui, seria para tempo, né? Mas no caso assim, horário mais específico, e feriados sem a palavra dia, tá? Isso aqui eu colocando aqui, por exemplo, Christmas, Easter, New Year's, etc. Tá? Então você tem aqui o uso do in, do on e do at. Não é tão difícil, mas é importante você dar vamos dizer assim, aperfeiçoada no uso dessas preposições e saber quando utilizá-las, porque se você não souber como utilizar o in, on e at, ainda que basicamente tem significado, são os mesmos significados, mas a ideia que se passa é diferente e o uso também, às vezes, é diferente. Ok? Muito obrigado, forte abraço. I'm so sorry for my mistakes, Anyway, okay, I'm sorry. And thank you very much. Bye bye.